Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais uma Terça do Toque. Hoje vou responder dúvidas e comentários de vocês. Como eu recebi muito comentário, o vídeo vai ficar gigantesco. Por conta disso, eu vou ir bem rapidinho, tá? Não precisa nem acelerar esse vídeo que eu vou falar bem rápido. Então, só por conta disso, de que é muito comentário, é muita pergunta, eu não vou conseguir falar com calma e não vou conseguir aprofundar tanto em cada pergunta para eu tentar responder absolutamente todos vocês, tá, pessoal? E aproveitando que eu ainda não comecei o vídeo, aliás, não comecei a responder as perguntas, eu tô com alguma questão aqui no olho, por isso que minha cara vai estar esquisita hoje, mas já consegui um encaixe com o médico e vamos ver o que é isso que tá acontecendo aqui. Então, esse inchaço, enfim. Então, é por isso que eu tô essa cara estranha, mas eu não podia deixar, né? Eu olhei assim e falei, bom, vou tentar assim mesmo. Se tivesse um pouco pior, consegui corrigir aqui um pouquinho com maquiagem, mas se tivesse um pouco pior, eu cancelaria a Terça do Toque de hoje. Mas preferi manter, então bora lá, valorize esse vídeo, porque, né, aparecer desse jeito um vídeo que não vai sumir 24 horas como no Story, valorizem, por favor. Então já deixa seu like, vamos lá. Começando, Thaís Pardo, o toque faz a gente ter uma busca por justiça grande, mas a gente acaba sendo muito injusto com a gente, até com os outros, por essa cobrança e peso. Um tiro que sai pela culatra. Olha que comentário bacana da Thaís. Porque dependendo do tipo de toque que vocês têm, vocês podem sentir uma responsabilidade muito excessiva, vocês podem se sentir muito responsáveis por coisas que não são responsabilidade de vocês. E aí vocês acabam colocando uma carga de peso gigantesca, uma tonelada de peso nas costas de vocês, de algo que não é puramente responsabilidade de vocês. Então, de fato, essa busca muitas vezes por justiça faz vocês serem injustos com vocês. E reconhecer isso, Thaís, reconhecer o quão injusto é com você e o quão injusto é vocês continuarem norteando os comportamentos de vocês com base nas falas ilógicas, mentirosas, distorcidas de um transtorno, é o primeiro passo para você tentar se organizar para começar a reduzir cada vez mais esses comportamentos que têm sido injustos com você. Próximo comentário do João Francisco. O João diz o seguinte: sabes que sou ator, Leila. Para quem, como eu, é ator, beijar na boca é profissional e os maridos das atrizes entendem muito bem. Obrigada, Leila, por mais um vídeo. Mandou um coraçãozinho. Outro para você, João. Obrigada por esse exemplo muito bom, que eu tava falando sobre, né, uma boca encostar na outra, no outro vídeo. Isso é traição? E aí eu falei, depende. E aí o João trouxe um exemplo muito bom. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente, quando a gente fala de dois atores que estão fazendo uma cena de um filme, do teatro, esses atores, eles estão ali a trabalho, né? Eles não estão ali com o objetivo de estar traindo, de serem infiéis. Então, perfeito esse exemplo, João. Maravilha. Isso mostra pra nós que assim, que não dá para as coisas serem preto no branco, 8 ou 80. Se beijou, pronto, traiu. Não, depende, tudo depende do contexto. E vamos lembrar que o contexto de vocês envolve toque, tá? Que faz vocês distorcerem as coisas. Então, lembrem disso. A Isa Rocha colocou ótima explicação. Agradeço, Isa. Muito obrigada. Rafaela Almeida, podemos só ignorar o pensamento e seguir a vida normalmente? Porque o pensamento faz a gente parar e ficar pensando sobre aquilo, ficar pensando se eu realmente fiz e isso atrasa a nossa vida. Rafaela, se você conseguir fazer isso, seria perfeito, tá? Pode tentar fazer isso sim. O que acontece? Normalmente é importante que vocês saibam questionar o pensamento, que vocês saibam contestar ele, que vocês saibam entender por que ele é um atraso de vida, que vocês saibam que ele é um sintoma do transtorno de vocês, que vocês saibam mostrar pra ele que ele tá mentindo, que ele tá enganando. Mas chega uma hora que é cansativo ficar contestando. Então, ok, se você conseguir ignorar, não é fugir. Ai meu Deus, não posso pensar nisso. Isso é fugir. Ignorar no sentido de aceitar que ele vai vir e falar, dane-se, aí ok, tipo, vem um pensamento dizendo que eu vou trair meu namorado, ou que eu vou machucar uma pessoa que eu amo, sei lá, vou esfaquear minha mãe, e aí, ou que eu vou me matar, sei lá, num toque de suicídio, tá? Toque de suicídio, um pensamento que diz que eu vou me matar. Vem esse pensamento, mas eu sei que não tem nada a ver, eu simplesmente ignorar ele, eu não tô fugindo, eu falo, ai, tá bom, que bobeira. E vida que segue, isso é muito bom. Então, Rafaela, se você conseguir fazer isso, é ótimo. Eu sempre falo que é importante vocês saibam contestar, para vocês saberem por que o toque tá errado, para quando ele vem, vocês conseguirem não dar bola. Então, quem conseguir fazer isso, ignorar no sentido de aceitar o pensamento e deixar ele falar sozinho, ótimo, pode tentar fazer isso sim, tá? Lembrando que eu tô respondendo tudo isso, mas lembrando que assim, vocês precisam, todo mundo aqui que tem toque precisa fazer tratamento, tá? Procurar um psicólogo da TCC e, se for o caso, também um psiquiatra. O Alisson
Alisson diz para nós, o Alisson Pinho. Leila, o que a ciência explica ou comprova a origem do toque? É oriundo da genética ou do meio de situações vivenciadas no dia a dia? Obrigada por nos ajudar. Eu que agradeço pela atenção de vocês. O Alisson já trouxe aí 2 pontos importantes. O que a ciência diz, Alisson? Que quem sofre de um transtorno mental tem diversas causas que são as causas deste transtorno. A gente sempre diz que são diversas, então a gente diz que as causas do toque de qualquer transtorno mental é multifatorial. Isso significa dizer que existem fatores sim genéticos, fatores também biológicos no sentido de não só dos genes, mas da estrutura do cérebro, de áreas que ficam hiperativadas. A gente tem a química cerebral que fica alterada no toque, então a gente tem regiões que hiperfuncionam. Esses são fatores biológicos e tem química cerebral alterada. A gente tem fatores psicológicos. O que é isso? Quem sofre de toque tem uma maneira de interpretar situações diferente. Tem uma maneira de ou se responsabilizar demais, ou de catastrofizar, ou, que é muito comum, de achar que o pensamento tem poder. Então esse fator psicológico ele também é uma causa muito importante. Porque às vezes eu posso ter a genética, né? Eu posso ter o fator biológico, mas se eu consigo entender que, olha, não tem nada a ver esse pensamento, se eu consigo entender que, olha, realmente tal coisa está acontecendo, mas isso não é responsabilidade minha, se eu consigo fazer com que o meu psicológico não caia naquilo, né? Não distorça a situação, isso já me protege. Então, de novo, a gente tem fatores genéticos, biológicos, psicológicos, tem sim os fatores ambientais, que você falou do meio. O meio seria o social, o fator ambiental. Então, por exemplo, vamos supor que eu vi a vida inteira meu pai... eu vou pegar o exemplo real de uma paciente. Sempre que ele vai sair de casa, o pai dela tem que deixar a luz do corredor ligada. Acho que é para santinha, alguma questão religiosa, tá? Ele deixa ligado. E se ele vai viajar, ele tem que deixar essa luz ligada, acho que é a santa, acho que é para santa. Aí tem que ficar ligada essa luz. Então, assim, ó, esse é o ambiente ensinando para a paciente que, olha, então, quando vai entrar no Uber, ela tinha esse toque, tá? Essa compulsão de ficar rezando antes de entrar no Uber, várias vezes. Porque eu pedi proteção para Deus, isso não é uma compulsão, mas ela ter que ficar pedindo do jeito que ela fazia, era uma compulsão. E foi o meio dela que de alguma maneira ensinou isso. É culpa só do meio? Não, é tudo isso. Então a gente tem esse conjunto de fatores que vão se somar, Alisson, e vão fazer com que você desenvolva o toque. Então é o meio, é a genética, é o biológico, é o psicológico, é o ambiente, enfim, são uma série de fatores que colaboram para que a pessoa desenvolva o transtorno. Por isso que é importante que vocês entendam que não é frescura, quando a gente fala de transtorno mental, não é frescura, não é só coisa da cabeça no sentido de que é loucura. Não tem nada a ver com isso. É muita coisa complexa que colabora entre si para então a pessoa desenvolver um transtorno mental. JS Monteiro, achei ótimo, mandou um coraçãozinho, outro para você. Sempre quando você começa o vídeo, assim, eu já vou associando o que você diz com o toque, vai fazendo bastante sentido. Sempre tem a ver com toque. Isso aí, JS já sabe. Então quando eu faço aquela perguntinha, mas Leila, que tem a ver com toque, o JS já fez essa pergunta muito tempo antes. Então, que bom que vocês conseguem, quando eu trago analogias, que vocês estão conseguindo já fazer essa associação antes mesmo de eu chegar nessa conclusão. Isso é ótimo, né? Porque vocês vão se estimulando, vão conseguindo melhorar até essa capacidade de vocês de raciocinar, esse raciocínio de vocês. Obrigada, viu, JS? NP Júnior mandou palminhas, obrigada. Gente, desculpa que às vezes eu não falo o nome de vocês porque eu não tenho nome, daí eu vou vendo assim, tá? Gleiciane Moura mandou também, obrigada. Laisla Mendonça também, obrigada. Pri usa, vou chamar de Pri. Pri pergunta, você é árabe? Salam from Riyadh. Pri, tem nada a ver com o toque, mas eu vou responder. Pri, que legal que você está falando aí diretamente da Arábia Saudita. Salam para você também. Wa alaikum salam. Então, assim, o meu pai e a minha mãe são árabes, tá? Ambos são do Líbano. Eles são nascidos no Líbano, todos os meus irmãos nasceram no Líbano. Eu fui a única que nasceu no Brasil, então por ter nascido no Brasil já sou brasileira, mas fui criada dentro da cultura árabe. Eu moro aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, no Paraná atualmente, moro aqui. Sou nascida em Foz, então sou brasileira, iguaçuense. Acho que não tem ninguém aqui me seguindo de Foz, né? Não sei, se tiver alguém coloca aqui pra saber. Mas meus pais são árabes, sim, então eu falo árabe. Fui criada dentro da cultura e dos valores, aí especificamente aí eu sou muçulmana, então dentro dos valores islâmicos, tá bom? Se tiverem outra pergunta, deixa aí sobre isso. Vamos lá, próxima. E salam. Para quem não sabe, salam significa paz. O jeito que os muçulmanos se cumprimentam
E alguns árabes também, independente de ser muçulmano, pode envolver a palavra salam, tá? Mas principalmente os muçulmanos usam assalamu alaikum, que vocês já devem ter ouvido falar salam aleikum. O correto é assalamu alaikum, quer dizer que a paz de Deus esteja contigo, e a pessoa responde wa alaikum assalam, então que a paz também esteja com vocês. E aí, às vezes tem um complemento, wa rahmatullahi wa barakatuh. Enfim, é isso. E só para te falar, tá, Pri, eu tenho vários vídeos onde eu falo respondendo o toque em árabe, né? Eu acho que várias pessoas aqui já assistiram. Quem já assistiu, coloca aqui embaixo. Então, se você quiser ver, Pri, depois procura ali respondendo o toque em árabe. Tem uns 2, 3 vídeos, tá? Falando de coisas da cultura árabe para ajudar vocês a contestarem o toque de vocês. Bem legal aquele vídeo também. Antônio Geraldo, o que Jesus disse sobre olhar para uma mulher com intenção imprópria já cometeu pecado no coração? Imagina quem tem toque de pensamento impuro e é religioso. As lideranças religiosas nunca me condenaram por causa disso, mas também não me diziam que eu estava absorvido. Me excluía das atividades da congregação. Aí o jovem Graf coloca, eu tenho toque, complementando aqui, né? Ele coloca, eu tenho toque religioso e sexual e sou cristão protestante. É ruim, mas nas escrituras sagradas diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigada por ter mandado isso. Deus não te condena por uma doença que você também, eu também estamos lutando contra. Deus é contigo, não temas, Jesus te ama, irmão. Ele deu a vida dele por nós. E mandou o coraçãozinho. Gostei muito, obrigada por ter trazido. É muito bom, como eu não sou cristã, como eu sou muçulmana, então eu não conheço muito a fundo, então é muito bom porque eu atendo bastante pacientes cristãos e tenho vocês aqui também, vários seguidores que são cristãos, católicos, então é bem importante que eu conheça esses trechos para ajudar vocês cada vez mais. Então, obrigada, jovem Graf, por ter mandado. E para o Antônio, então, Antônio, justamente, né, que eu dei o exemplo da minha paciente, que ela me trouxe esse trecho sobre aquilo, como que era? Que o que vem... Que o que sai da boca é o que vem do coração. Então, o que eu expliquei para ela, né, no caso? Que assim, ali não estava se referindo a pensamentos frutos de um transtorno. Ali, quando falava de maus pensamentos, sei lá, vou inventar, tá? Estou inventando. Sei lá, um mau pensamento é, sei lá, eu ficar desejando algo ruim para minha vizinha de propósito, não porque eu tenho toque, sei lá, eu ficar invejando a vida dos outros. Pode ser muitas coisas, aqueles maus pensamentos. Então, não é sobre isso, tá? Então, Antônio, a minha paciente, ela falou exatamente isso para mim. Foi ela que me trouxe esse trecho. Ela é cristã e ela que me trouxe esse trecho dizendo que, olha, mas está escrito na Bíblia. Mas eu expliquei para ela que, olha, não tem intenção, vocês não têm intenção de blasfemar, vocês não têm intenção de ofender a Deus, vocês não têm essa intenção. E lembra a mensagem principal do último vídeo? Intenção importa. Esses pensamentos impuros que você disse, que você tem, não são porque você quer. Então, por mais que talvez as lideranças religiosas não tenham te absorvido, ele lá em cima, para quem acredita em Deus, ele lá em cima sabe o que está passando no coração de vocês. Então, às vezes a liderança religiosa não vai querer pôr a mão no fogo, mas ele sabe o que está acontecendo. Deus é onividente, onipresente, onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe de absolutamente tudo que se passa aqui dentro e aqui dentro. Ele sabe, ele mais do que eu. Eu sempre brinco para os pacientes, Deus não precisa que eu mande um laudo. Ó, senhor, esse daqui, ó, pode liberar, pode absolver. Deus não precisa disso. Então, assim, lembrem-se disso, dentro da fé de cada um de vocês, dentro daquilo que vocês acreditam, tentem buscar evidências de que sim, a intenção importa e vocês não têm intenção nenhuma de prejudicar as pessoas ou aqui no caso, no toque religioso, de blasfemar contra Deus. Vocês não têm essa intenção. Então isso não vem do coração de vocês. Vem, de novo, de uma mente que está funcionando da forma que não deveria, está funcionando de uma forma inadequada. E aí, já nessa linha que eu tava falando, a Isa Rocha falou, Leila, faz um vídeo sobre toque religioso, blasfêmia. Isa, eu tenho um vídeo específico sobre isso, se você procurar toque religioso Leila Sleiman, você vai encontrar alguma coisa. Mas aproveitar que eu já tava falando sobre isso, né, por conta aqui da pergunta do Antônio, o que eu posso te dizer é o seguinte, que o toque religioso, ele confunde muito vocês, né? Ele faz vocês, como qualquer outro tipo de toque, muitas vezes terem pensamentos que vão contra quem vocês são. Então, uma pessoa que é religiosa, como o Antônio, ou como, que ele não colocou o nome, como o jovem Graf, que ele não colocou o nome, ou como você, Isa, pessoas que realmente acreditam naquela palavra, seja lá qual for a religião de vocês, a doutrina que vocês seguem, enfim, independente do que for, se vocês
acreditam naquilo, mas ao mesmo tempo se veem como pensamentos blasfemando, ofendendo, xingando, às vezes é o toque religioso com sexual, então vê imagens sexuais também, vocês precisam saber disso, aquilo que eu sempre falo para vocês. O comportamento de vocês em relação à fé de vocês, o que vocês fazem, deixam de fazer, isso importa mais do que aquele pensamento que vocês não escolhem ter. Esses pensamentos de blasfêmia, eles não são pensamentos intencionais, eles são pensamentos de uma pessoa que não está com o cérebro funcionando da maneira que deveria. Então, é importante que você saiba que existe medicação que pode ajudar no toque e que existe tratamento com psicólogo e vocês precisam fazer o tratamento para que vocês consigam perceber que não é culpa de vocês terem esses pensamentos. São pensamentos realmente muito ruins, muito chatos, muito desagradáveis de se ter, mas não são vocês, tá? É o toque. Próximo. Neide mandou palminhas, obrigada Neide. Vitória Pereira colocou assim: eu penso, ela aposta. Ó, só não é um pensamento mágico, mas gostei. Gostei, Vitória. Que bom que o vídeo foi útil para você. Arcângelo Moreira colocou sim. Obrigada, Arcângelo. É o play court. Amo muito uma pessoa, só que o toque me deixa em dúvida. Se amo, o que fazer? Olha lá, olha como você começou a frase. Amo muito uma pessoa, mas o toque me deixa em dúvida. Então você ama. Quem tá te deixando em dúvida é ele, é o transtorno. Por quê? Porque teu cérebro não tá funcionando como deveria. Aquela parte que fala, não, beleza, ó, tá certo, amo, acabou. Essa parte ela não se contenta e fica despertando dúvidas e dúvidas e dúvidas e dúvidas. Então, tente olhar para as evidências ao longo do teu relacionamento com essa pessoa. Ao longo do teu relacionamento, quais evidências mostram para nós que você ama essa pessoa? Quais as evidências que mostram que essa pessoa está alinhada àquilo que você quer enquanto parceira para a tua vida? Quais são as evidências que mostram que... como que eu digo, que assim, que o santo de vocês bateu, que você vê sentido em estar com essa pessoa. Essas dúvidas que são geradas, são dúvidas do tipo, nossa, olha, ela é muito X e esse comportamento que ela tem eu odeio. Isso é uma coisa. Aí a gente, se for isso, a gente vai se perguntar, tá, eu consigo suportar esse comportamento que ela faz, que eu odeio, em nome de estar com essa pessoa? Isso é uma coisa. Agora o que o toque faz é diferente. Ele pega e ele distorce a situação, ele pega alguma coisa e começa a fazer vocês terem dúvidas de algo que não é digno de questionamento para vocês. Então, se você escolheu estar com essa pessoa, se você ama com essa pessoa, não embarca nas dúvidas do toque. Uma coisa é eu, Leila, estar em dúvida se eu continuo meu casamento ou não, porque eu já estou junto há bastante tempo, porque... sei lá, porque talvez eu descobri que eu não tenho valores parecidos com o meu parceiro. Aí outra coisa, tipo, nossa, ele me desrespeita. Então, coisas concretas que me levam a não querer estar no relacionamento, ok. Mas não é o que a gente tem no toque. O toque faz vocês acharem que é uma coisa, quando na verdade não é essa coisa. Então, foca muito nas evidências que mostram que vocês têm algo em comum, que mostram que você valoriza aquilo na pessoa, que mostra que você gosta daquilo nela, mostra que vocês têm valores que fazem você querer construir essa vida com essa pessoa. Isso é mais importante do que as dúvidas que o toque traz. Cacolau. Mas e quando sentimos desejo quando os pensamentos vêm? O que fazer? Então, teria que entender melhor o que é esse desejo. Quando a gente está falando de pensamento intrusivo, do toque, não tem desejo. Então, teria que entender. Por exemplo, dá um exemplo. No toque agressivo, eu tenho um pensamento violento de que eu vou machucar alguém, de que eu vou, sei lá, enfiar essa caneta em alguém. Pode vir esse pensamento. Isso é um pensamento intrusivo. Eu não estou desejando isso. Agora, isso é diferente de, por exemplo, briguei com uma colega do meu trabalho, ela tá inventando fofocas e mentiras sobre mim. Aí eu tenho vontade e desejo de enfiar essa caneta nela. Isso é uma coisa, isso é desejo. Então você teria que entender melhor se realmente existe desejo ou se o toque tá te confundindo. De qualquer maneira, o que eu te diria é, como não fica claro para mim que tipo de desejo é isso, porque no pensamento intrusivo não tem desejo, o toque pode confundir vocês, mas não tem, teria que entender melhor isso, tá? E aí, nesse outro caso, tá, Leila, é tipo esse exemplo que você deu da colega de trabalho, que eu fico com raiva e eu tenho desejo mesmo, de machucar e etc. Nesse caso, a gente vai trabalhar formas de se controlar, formas de eu regular minhas emoções, de eu entender que a minha emoção vai vir, o meu desejo vai vir, mas eu vou controlar. É que nem, sei lá, eu tô com desejo de comer, neste momento, uma
uma torta de brigadeiro inteira. O desejo vai vir, mas eu vou controlar. Por quê? Porque eu vou ter que entender qual é a consequência de eu comer o bolo inteiro, a torta inteira, qual é a consequência. Então, teria que entender um pouquinho melhor, tá? O que é essa questão do desejo. Desculpa não te ajudar mais. A Rafaela coloca aqui, né, Rafaela Almeida, muito necessário. Conviver com o toque nos faz acreditar que somos essa pessoa que o toque mostra. Esclarecer que não somos, isso é necessário. É exatamente isso, Rafaela. Vocês não são pessoas ruins. Vocês não desejam ter esses pensamentos. Então não é justo com vocês que vocês coloquem esse rótulo de pessoas monstruosas, de hipócritas ou de pessoas ruins, quando na verdade vocês não são nada disso. O João Francisco coloca de novo, o vídeo foi ótimo, obrigada. Isabel Jimenez, ótimo vídeo, muito obrigada. Estudos Empresas, muito bom seus vídeos sobre toque, muito obrigada, obrigada de coração, pessoal. Amanda Souza, quando o toque supersticioso fala para não usar um acessório e mesmo assim eu uso, me sinto muito ansiosa, desconfortável, parece que as coisas realmente estão dando errado por isso, aí eu tiro. O que devo fazer nessa situação? Fala um pouco sobre associação, porque por associar que eu não consigo fazer os enfrentamentos, por ela associar ela não faz os enfrentamentos. Amanda, nessas situações onde você tem o toque falando, por exemplo, não use este colar, não use porque senão algo de ruim vai acontecer com alguém que você ama ou com você mesmo. Aí você usa o colar. Aí você começa a sentir que o teu dia tá dando errado, que as coisas estão dando errado. Você vai se perguntar, o que exatamente de concreto está acontecendo no meu dia que justifica as coisas estarem indo errado? Porque, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do meu olho, que eu tô com esse negócio aí no olho, tá bem inchado. Passei maquiagem, não podia, mas passei que eu não ia conseguir aparecer de outra forma aqui pra vocês. Eu poderia pensar, nossa, é porque eu usei o colar, que o toque mandou não usar, eu tô com esse negócio no olho. É meio compreensível que eu pense dessa forma, é compreensível, mas o ponto é, realmente isso tá acontecendo no meu olho por conta do colar, por mais que tenha uma coincidência, vamos ser lógica. Sei lá, pode ser alguma maquiagem que eu usei ontem, que eu usei antes de ontem, foi o jeito que talvez eu tirei a maquiagem, fui pro Paraguai ontem, pode ser que eu encostei alguma coisa, coloquei alguma coisa no meu rosto, sei lá, pode ser 1 milhão de coisas, mas não é porque eu usei o colar. Então, não tira, se você decidiu usar, não tira porque você tá desconfortável, porque essas outras coisas ruins que estão acontecendo no teu dia não é por conta do colar, não é por conta do acessório. Então eu quero que você lembre disso, Amanda, que quanto mais você cede e faz o que o toque manda, ou seja, quanto mais você tira e deixa de usar seus acessórios ou todas as coisas que você quer, mais você vai achar que é verdade, que é por isso que coisas ruins estão acontecendo. Então talvez você fique desconfortável e ansiosa e você acha que as coisas no teu dia estão dando ruim, mas começa a enxergar tudo que dá de certo no teu dia, apesar de você estar usando o acessório. Então apesar de, sei lá, de eu estar com esse problema no olho, sei lá, atendi uma paciente nova e isso é algo positivo. Apesar de eu estar com isso no olho, eu consegui, sei lá, não tô gripada e isso é algo bom pra mim, então eu consigo falar melhor. Apesar de eu estar com isso no olho, eu consegui, sei lá, sair, eu consegui fazer as coisas que são importantes pra mim, sei lá. Tenta olhar que assim, que o teu olhar, ele tá enviesado, ele tá olhando só para as coisas que podem dar de ruim. É aquele vídeo que eu falei sobre o viés de confirmação. Se você não assistiu dos tijolinhos, assista. Então, o nosso olhar, ele vai ficar olhando para tudo que confirma. Então, porque você fez o enfrentamento, você não fez o que o toque mandou, você tá achando que tudo de ruim tá acontecendo. Mas será que não tem coisas boas acontecendo e você não tá dando peso, você não tá dando tanto peso para isso? Provavelmente é isso que tá acontecendo com você, tá, Amanda? Aí agora a gente tem a pergunta de outra Amanda, que é a Amanda Guimarães. Ela coloca: oi Leila, seus vídeos são ótimos, me ajudaram muito no meu tratamento, mas infelizmente no momento estou em uma recaída. Pode falar um pouco sobre quando o pensamento vem com sensação? Isso dá muito medo? Como essa pergunta da Amanda tá muito genérica, eu não sei qual tipo de pensamento e qual sensação. Eu pensei numa sensação groinal, no toque sexual, mas eu não sabia se era isso. Aí eu pedi para ela me perguntar, me refazer a pergunta dela, complementar a pergunta, e ela disse o seguinte: tenho toque de relacionamento e eu tenho muitos pensamentos intrusivos de infidelidade. Quando vejo alguns homens na rua, num nível que me faz querer evitar ir em certos lugares. A sensação é que eu gostei do que eu pensei ou que eu senti algum tipo de atração. E logo depois vem ansiedade e medo de ser verdade. Isso causa muito gatilho. É como se o pensamento intrusivo viesse com uma sensação intrusiva junto. E é bem aleatório. Quando eu estava bem e tinha melhorado, eu não sentia isso. Mas agora com a recaída, dá até medo de sair na rua. Tenho medo de falar sobre isso com as pessoas e falarem
que eu senti porque realmente quero sair pegando geral na rua. Um beijo, você é incrível. Amanda tá pegadora. Amanda pegadora, é isso, virou Amanda pegadora. Vamos pegar geral, não pode deixar ela solta. Não, Amanda, fica tranquila. Primeiro, obrigada pelo você é incrível, obrigada por isso. Agora eu entendi bem qual que é a questão da sensação, viu? Eu tinha pensado que era sobre toque sexual, eu tinha pensado que era outra coisa. Então, agora com o teu complemento da tua resposta, da tua pergunta, eu consegui entender melhor. Perfeito. Vamos lá, fica tranquila. As pessoas vão achar que você quer sair pegando geral, mas não é nada disso, não tem nada a ver com isso. É que, como vocês sabem, o toque ele é bastante convincente. Então, ele tá trazendo essa sensação, é só mais uma forma dele tá tentando te confundir. Por que eu sei disso? Porque olha o que você diz. A sensação é de que eu gostei, do que eu pensei, ou do que eu senti, algum tipo de atração, mas logo em seguida o que vem? Vem ansiedade e medo de ser verdade. Se eu realmente, vamos lá, vamos pensar comigo. A Leila quer sair pegando geral, quer trair o marido dela. Como vocês sabem, sou casada, tá? Vamos supor que eu quero realmente trair, que eu tô com desejo de trair. Você acha que eu vou ficar me sentindo, se eu tô com desejo, eu vou ficar me sentindo mal, com medo desse desejo ser verdade, sendo que eu tô com desejo? Gente, se eu tô com desejo, se eu tô com desejo de trair, eu não vou ficar me sentindo mal no sentido de... Como que por um pouco, vai confundir alguns de vocês, essa é a minha resposta. Deixa eu pensar. O que acontece? Eu posso estar insatisfeita no meu relacionamento e querer trair meu marido, mas ao mesmo tempo me sentir culpada por isso? Posso. Mesmo tendo desejo. Mas isso é diferente de alguém que nem sequer tá querendo trair, alguém que nem sequer tá insatisfeita no relacionamento, no sentido de querer fazer ações infiéis. É diferente, é muito diferente daquela pessoa que está insatisfeita e que pensa em trair, mas não vai trair. E é diferente de vocês que vem o pensamento e agora tá vindo a sensação e ok, isso tá dentro do toque, vem uma sensação como se você estivesse gostando daquilo, quando na verdade não é nada disso. Então, Amanda, essa sensação que você tá tendo, ela é só mais uma maneira do teu toque tá aparecendo na tua vida, é a dinâmica do toque, ele vai tentar sempre ser convincente. Às vezes você parou de ter algum toque com algum tema, daqui a pouquinho aparece outro, porque o toque quer se perpetuar, ele quer se manter na vida de vocês. Então essa sensação que você tem não significa que você quer sair pegando geral, vamos passar o rodo, Amanda. Não vamos passar o rodo, porque você não quer passar o rodo. É o toque que tá te fazendo acreditar. Amanda, alguém que quer sair pegando geral, que tá na pista para negócio, quer pegar todo mundo, quer ficar com todo mundo, quer beijar todas as bocas que vem na frente. Uma pessoa que quer fazer isso, fica evitando de sair de casa. Uma pessoa que quer fazer isso, fica com essa sensação de nem poder querer sair na rua. Você entende? Uma pessoa que quer sair pegando geral, Amanda, sai pegando geral. Fica criando cenários favoráveis para isso e não evitando. Então isso que você colocou para mim já mostra que isso é o toque, tá bom? Agora a próxima pergunta é da Elaine. A Elaine diz o seguinte: queria que falasse um pouco sobre toque por cachorros, e eu tenho toque por cadelas não castradas e filhotes. Então ela explicou em um outro vídeo que o toque dela é relacionado àqueles cachorros que não foram castrados. Ela fica bastante preocupada com isso. Eu inclusive respondi ela que eu tenho um paciente também que tem esse toque ali com animais, de se sentir na obrigação de fazer doações para ajudar. No caso dela especificamente é com aqueles que não são castrados, porque provavelmente ela catastrofiza, provavelmente ela antecipa alguns cenários que podem acontecer. Pode, uma cadela que não é castrada realmente pode acabar cruzando com outros animais, é verdade. Mas o que a gente precisa pensar assim? Essa vai ser uma resposta bem difícil para eu dar, porque eu acho que vai esbarrar em alguns valores da Elaine. Então aí acho que seria importante você trabalhar isso em terapia, tá, Elaine? Porque todo mundo que tem toque tem que fazer terapia, tá? Todo mundo. Mas é que aqui no teu eu acho que assim vai ser um pouco difícil, porque eu precisaria entender melhor seus valores. Mas pela tua preocupação eu já entendo que você tem valores muito importantes em relação a animais, em relação ao cuidado com o outro, em relação a você provavelmente é uma pessoa que é mais sensível em alguns aspectos, no sentido de se colocar mais no lugar dos outros, inclusive dos animais. Então essa preocupação que vem muito forte, ela também um valor seu, mas é também reflexo da responsabilidade excessiva que a gente tem no toque. Quando o toque ele vai se misturando com temas que envolvem questões morais,
e com responsabilidade, a pessoa começa a sentir como se tudo dependesse dela. Então, o fato de eu saber que existe uma cachorra que não está castrada, uma cadela que não está castrada, eu me sinto responsável por ela. Mas, não sei se você conhece, mas é muito importante que você use, por exemplo, a torta de responsabilidade. A torta da responsabilidade ajuda a gente a perceber quais são os outros fatores ou as outras situações ou as outras pessoas envolvidas na consequência de alguma coisa, envolvidas em alguma situação. Então, por exemplo, hoje, o toque faz você se sentir 100% responsável quando você cruza o seu caminho com uma cadela que não está castrada. E aí, a torta de responsabilidade vai te ajudar a se perguntar quais outras situações, quais outras pessoas, quais outras variáveis estão envolvidas nisso. Quem mais tem responsabilidade além de mim? Porque não é verdade que é 100% responsabilidade sua. Por mais que isso esteja alinhado aos seus valores, a gente não pode deixar o toque colocar essa tonelada de peso nas suas costas. Então, assim, é claro que nós, enquanto sociedade, a gente tem sim responsabilidade, mas você precisa se perguntar quem mais tem responsabilidade. A pessoa, sei lá, que abandonou essa cadela? O prefeito da cidade? A galera que produz as políticas públicas? Sei lá, veterinários? Quem mais, além de você, é responsável? Então, assim, a gente precisa entender que essa torta toda de responsabilidade não é sua. Alguma fatia pode ser sua, mas o toque faz você sentir que 100% é responsabilidade sua. E a gente precisa entender que existem várias outras fatias para você dividir essa responsabilidade. Eu entendo que esse tipo de fala que eu estou trazendo para você talvez te soe insensível, talvez te soe simplista demais, mas o ponto é que, assim, a gente não pode fazer vocês se sentirem totalmente responsáveis por algo que não foi fruto das ações de vocês. Então, é da mesma maneira, eu posso me sentir responsável por todas as pessoas que estão tentando suicídio neste momento no mundo. E eu posso colocar, nunca mais vou dormir, eu vou ficar eternamente atendendo qualquer pessoa que está com ideação suicida no mundo. Por mais nobre que possa parecer, mas isso não é sustentável e não é verdade que é 100% responsabilidade minha, todas essas pessoas no mundo que estão com ideação suicida. Eu tenho uma responsabilidade maior com aquela pessoa que é meu paciente, por exemplo, ou com aquela pessoa que está próxima a mim, meu familiar, e me falou isso. Aí tudo bem, eu tenho um grau de responsabilidade maior e ainda assim talvez não seja 100% responsabilidade minha. E o que se dirá quando a gente está falando de uma outra pessoa que sim, eu posso me sentir responsável, eu posso sentir que fatia dessa torta é minha. E por conta disso eu posso estar aqui produzindo conteúdo? Ok, mas eu não posso agir como se fosse 100% responsabilidade minha. Eu não quero de verdade parecer insensível com essa fala, mas o ponto é que o toque sensibiliza demais você como se fosse 100% responsabilidade sua. E não é. Então busca sobre a torta da responsabilidade. Um vídeo bem antigo meu aqui do canal fala sobre, o nome do vídeo é Técnicas da TCC para o toque, um vídeo super antigo. Se quiser dar uma procurada lá, se não, procure alguém que de repente falou sobre essa torta, né, um material um pouco mais atualizado, embora não muda a técnica, é a mesma que eu expliquei lá atrás, há anos atrás. Mas o mais importante é que você busque ajuda, tá bom? Agora vamos para outra pergunta, pergunta do Bruno Fromaraguari, não sei se está correto. Bruno diz o seguinte: muito bom, eu tenho muito essa experiência de confundir pensamento com intenção no toque de relacionamento, no sentido de achar que se pensei algo, eu quis trair. Ótimo vídeo, seus vídeos me ajudam muito, mandou um coraçãozinho, obrigada, Bruno. O que a gente precisa entender? Que assim, que não pensar algo não é algo que passa por um processo de necessariamente decisão, não passa. Então, nem tudo que pipoca na nossa mente está alinhado ao que a gente acredita, está alinhado aos nossos desejos. E sem dúvida, uma pessoa que tem toque de relacionamento, ela não intenciona ter esses pensamentos. Então, para o toque não confundir vocês, o que você vai falar? Caixinha 1, é verdade que eu tive esses pensamentos sobre traição, sobre não amar minha parceira, sobre, sei lá, terminar? Ok, é verdade, essa é uma caixinha. Porém, isso não joga a gente para a segunda caixinha, que é, eu quero efetivamente trair a minha parceira, eu efetivamente quero terminar com o meu parceiro, eu efetivamente não amo ele. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É verdade que eu tenho pensamentos sobre trair meu parceiro, sobre terminar e etc. Mas isso não significa que eu quero, que eu desejo, que eu concordo com esses pensamentos. E vocês não concordam, tá bom, Bruno? Obrigada e que bom que você está gostando dos vídeos, que bom que eles estão te ajudando. Isabel Jimenez, ótimo vídeo, muito obrigada. Obrigada, Isabel. Acho que eu já respondi da Isabel, mas vamos lá. Vamos lá. Vladimir Borba, sempre presente também, né? Vladimir, ele diz o seguinte: o toque sempre traz o sentimento de frustração
e culpa e um sofrimento intenso. Leila, muito obrigada por esclarecer sobre a intenção. A sua ajuda é muito importante para todos nós. Gratidão em muitos corações. Brigadão, Vladimir. Fico muito feliz de estar contribuindo um pouquinho, assim, ó, que seja para a vida de vocês. Fico muito feliz. E sim, o toque pode trazer bastante frustração porque vocês acabam gastando tempo, gastando energia de vocês com coisas, com pensamentos, muitas vezes com comportamentos, compulsões que não vão levar vocês a lugar nenhum. E a culpa, o sofrimento vem também porque vocês começam a ser bombardeados por pensamentos que vocês não concordam, que vocês não compactuam. Então é muito compreensível que venham esses sentimentos, mas fico feliz que você tenha conseguido entender a diferença quando realmente há intenção, que não é o caso de vocês que sofrem de toque. Obrigada, Vladimir. Agora vamos para a pergunta do Lailson Xavier. Ele diz o seguinte: eu tenho nojo de carne de porco porque me lembra que eles são do chiqueiro e sujo. Muito interessante essa pergunta, Lailson, que eu nunca tinha pensado nisso, na questão do toque de contaminação da carne de porco e do chiqueiro. Nunca tinha pensado, nunca tinha feito essa associação. Então, eu gostei bastante aí de você ter trazido essa ideia. Me faz pensar em muita coisa interessante. Mas vamos lá. Que acontece? Primeiro que assim... O nojo, né? O nojo ele é bastante comum, principalmente no toque de contaminação, onde realmente a gente tem esse receio de se contaminar com alguma coisa ou às vezes contaminar as pessoas ao nosso redor. Eu não sei se você tem especificamente apenas com carne de porco e com nada mais. Se for apenas isso, até talvez imagino que o prejuízo não seja tão grande, o seu prejuízo pessoal. Acho, tá? Não sei. Mas o que acontece? Eu particularmente não consumo carne de porco também, mas por motivos religiosos. Então os muçulmanos também não comem carne de porco. Mas aí eu tenho um motivo religioso, no qual eu me agarro e eu não como. No teu caso, né, você não tem nenhum motivo religioso, é mais uma questão de nojo mesmo. É importante talvez você saber que assim, que realmente muitos porcos são criados ainda no chiqueiro e realmente o chiqueiro é um lugar que, né, como se diz o nome, é sujo. E existem muitos chiqueiros, obviamente, que são insalubres. Mas o ponto é que assim, nem todos os porcos, nem toda a carne suína vai vir desses chiqueiros que a gente tinha antigamente mais rústicos. Ainda tem muitos, mas hoje em dia já tem confinamentos, né, para porcos, enfim, que são um pouco mais modernos, com mais tecnologia, que tem piso, que tem condições sanitárias melhor. Então, talvez é importante você saber disso, que não necessariamente toda a carne de porco nesse sentido seria perigosa para você, tá bom? Então tenta avaliar isso, assim, o quanto que esse nojo ele tá se alastrando pela sua vida e você me deu só esse exemplo, ou o quanto não, realmente é só a carne de porco, Leila, de resto não tem mais nada. Se você quiser decidir por não comer carne de porco, porque não faz falta nenhuma na tua vida, ok, não vai acontecer nada de grave com você. Nunca comi e tudo certo, eu vou seguir nunca comendo. Mas assim, Leila queria muito comer carne de porco, eu queria comer um bacon, Leila um torresmo, Leila queria comer um presunto, Leila... Se para você é importante, então sim, seria importante vencer esse nojo, lembrando disso, que acho que talvez a grande maioria aqui que está assistindo, a gente come carne de porco. Coloca aqui, coloca pro Lailson, Lailson. Lailson, eu como carne de porco sim, eu como meu bacon, eu como torresmo. Coloca aqui se vocês comem. Então, acho que é muito uma questão de você saber que assim, que se você gosta de carne de porco, se é o nojo que está te impedindo, é possível sim que você volte a comer, já que isso é importante para você. Se não for, vai. Talvez tenha outras coisas aí para você enfrentar. Mas avalia, tá? Se para você é importante comer e é o nojo, o toque que está te atrapalhando, então saiba disso, procure se informar sobre isso, sobre quais marcas de carne de porco, enfim, de presunto, de tudo, de linguiça, que de repente tem condições sanitárias mais modernas, mais tecnológicas e, portanto, menos sujas, tá bom? Enquanto eu procuro a próxima pergunta, vocês sabiam que os muçulmanos não comem carne de porco, gente? Coloca aqui, sim, Leila, eu sabia que vocês não comem carne de porco. Leila, eu não sabia. Coloca aqui, eu quero saber um pouquinho, pra eu não falar sozinha, né? Tá bom? Coloca aí, pessoal. Vamos lá. Edilene dos Santos Soares. Olá, Leila, tenho medo de sair de casa, de olhar para qualquer outra pessoa, especialmente homens, achar bonito e já sentir que gosto daquela pessoa e ter que ficar comparando com meu esposo para ter certeza do que eu sinto. Pode me ajudar? Isso me dói muito e sofro muito. Primeiro, Edilene, eu quero te dizer o seguinte, que eu entendo o teu medo, eu entendo o teu receio, mas o ponto que mesmo que você olhe para um outro homem na rua, existem diferenças de olhar. Por exemplo, se eu estou aqui conversando com vocês, imagina que a gente estivesse ao vivo conversando, como já aconteceu no Work Talk. E aí, imagina que de repente eu estou conversando com todos vocês e eu vejo um homem que eu achei bonito, aqui dos nossos
dos nossos seguidores que estão aqui nos ouvindo neste momento. Eu achar este homem bonito não é nada de grave. Eu achar ele bonito não tem nada de grave. Em algum momento eu vou olhar para ele enquanto eu estiver aqui conversando com todos vocês, supostamente ao vivo. Ou na rua. Eu posso estar andando na rua indo ao supermercado. E aí dentro do supermercado eu encontro um homem bonito. Olhei ele, ok, mas o que talvez seria um problema? Olhar por si só, não vou ficar 2 horas sentada, puxar uma cadeirinha e ficar encarando o cara também, né? Não vou ficar fazendo isso ali, ó. Não vou fazer isso. Mas assim, o cara é bonito, passou na minha frente, eu vou achar ele bonito. Da mesma maneira que muitos homens aqui vão achar alguma mulher bonita. E isso não vai significar traição. Ou vocês acham que é traição? Coloca aqui nos comentários. Leila, achar outra pessoa bonita é traição. Não sei, me digam, vocês acham que é? Eu tenho certeza que não é. Achar uma pessoa bonita não é. Então, Edilene, você ficar evitando de sair na rua, evitando, sei lá, de fazer seus compromissos, não sei, evitando de viver a tua vida, porque você tem medo de encontrar um homem e achar ele bonito, lembra disso. É normal a gente achar outras pessoas bonitas, é normal. Qual é o problema? Eu achei o cara bonito, eu vou lá, peço o telefone dele, vou lá, começo a conversar com ele, vou lá, fico de papo furado com ele. Isso é um problema. Agora, sei lá, o cara é meu chefe, eu achei ele bonito. Cumprimentei o cara e parou aí, tudo certo. Agora não, fico de papinho furado, tô passando meu número, a gente tá conversando escondido. Isso é um problema, Edilene. Você andar na rua e viver tua vida, fazer seus compromissos, isso não é traição, você não tá traindo seu marido. Então você precisa corrigir esse conceito antes da gente avançar nessa coisa de você ficar comparando para ter certeza se você ama seu marido. Se você ama seu esposo e você ama ele, senão você não estaria aqui colocando esse comentário aqui para mim. Então fica em paz, fica em paz. O toque tenta confundir vocês, mas não vamos dar moral para ele. Suzane Carvalho. Olá, Leila. Tenho toque de pensamentos com o ex-namorado. Sinto muito medo de voltar a ter algo com a pessoa ou simplesmente não conseguir tirar da minha cabeça todos os pensamentos gerados que o envolva. Tenho plena certeza que não quero nada e de que também não sinto nada. Já ouviu falar algo sobre? Infelizmente, nunca encontrei nada sobre isso e acaba sendo um banquete pro toque, pois você começa a acreditar que quer algo ou que sente e não consegue seguir em frente, em paz, pois fica tendo vários pensamentos sobre a pessoa de forma que chega a ser insuportável. Eu adoro seus vídeos, que você continue sendo instrumento de Deus para ajudar as pessoas. Suzane, muito obrigada mesmo, de verdade. Olha só, não, respondendo a tua pergunta, nunca vi um toque assim, mas eu enquadraria dentro de um toque de relacionamento, provavelmente. Só que assim, esse medo que você tem de sentir algo por ele, de ficar pensando nele, já mostra assim o quanto você está desligada dessa relação. Você tem medo da tua mente, do teu toque, te conectar de novo com a pessoa, mas você internamente já decidiu seguir. E eu acho que qualquer um de nós que já teve um ex ou uma ex na vida, sabe muito bem a diferença disso que você falou, a diferença disso, do que você descreveu, que isso tem a ver com toque, porque você tem medo de voltar a sentir algo pela pessoa. Isso tem muito mais a ver com o toque do que efetivamente o que a gente sente quando a gente termina com o ex. Então, que o vídeo vai ficar muito longo, não queria ficar entrando muito em detalhe agora, que eu ia dar um exemplo mais pessoal, mas assim, o que eu posso te dizer? Quando a gente realmente ainda pensa na pessoa, quando a gente ainda realmente gosta da pessoa após o término, é muito diferente disso que você descreveu agora. Então, eu entendo que esse medo, né, é que nem o toque faz, né? Ele fica despertando essa dúvida de que, será que eu vou voltar a gostar? Será que eu vou ficar obcecada por ele? Mas fica em paz que isso é teu toque, isso não é você não vai passar a gostar dele, Suzane. Essas coisas não acontecem. É diferente de, por exemplo, eu ainda lembro do meu ex, vamos supor, eu ainda penso no meu ex. Isso é uma coisa. Eu ainda não consegui cortar esse laço com ele. Mas no seu caso é muito diferente, você já cortou. Então, quando você coloca aqui, como que você colocou? Pois você começa a acreditar que quer algo que sente e não consegue seguir em frente em paz. É mentira, você não quer nada com ele. Você não quer nada com ele. Isso não é um sentimento que você está escolhendo nutrir. Isso é um pensamento que o teu transtorno está embutindo na tua mente. Lembra que esse transtorno é o transtorno da dúvida? Ele faz você ficar duvidando do que você sente, do que você pensa, mas não é você, Suzane. Fica em paz, de verdade, pode ficar super em paz, que não é você. Você não vai voltar a gostar do teu ex, tá? Esse toque eu não tinha visto. Olha como o toque, eu sempre digo que o toque ele é muito criativo, infelizmente. Ele fica inventando um monte de coisa. Mas fica em paz, não é você. Você não vai voltar a gostar do teu ex. Se você terminou com o teu ex ou se ele terminou com você, tiveram motivos concretos, lógicos. Você vai se agarrar a esses
motivos para continuar não estando com ele, tá bom? Fiquem em paz. Vamos dar continuidade às perguntas. Tô com uma roupa diferente porque hoje já é terça-feira, é o dia que você está vendo esse vídeo, terça do toque. E a outra parte foi gravada ontem, na segunda, mas não deu tempo de gravar tudo, então agora eu vou continuar. Vamos lá, dúvida da Thaís Pardo. A Thaís diz o seguinte: a minha dúvida está relacionada em quais são as semelhanças do toque com outros transtornos, como o famoso TDAH e TEA. Porque eu tenho desde pequena algumas características muito marcantes do autismo, por exemplo, mas o que eu tenho é toque. Aí ela disse que ela fez testes neuropsicológicos certinho e isso me deixa super curiosa. Outra coisa é como o toque pode estar próximo do Tourette e se isso ocorre e como. A neuropsi pediu para investigar, mas eu nunca fui atrás não. Beijos, amo os vídeos. Então, Thaís, se eu fosse fazer só um vídeo mostrando todas as diferenças de toque, TEA e TDAH, daria um vídeo gigantesco. Então, nesse vídeo, como ele já está muito grande para que eu consiga responder ainda mais dúvidas, eu vou falar por cima, mas é óbvio, tá, Thaís, que tem muitas outras características. Mas o que eu posso te dizer, pensando no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e no TEA, que é o transtorno do espectro autista, esses dois são transtornos considerados do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que é um transtorno que eu já nasço com ele e que ele vem apresentando sinais ao longo da minha infância. Então, não é um transtorno, nem o autismo, nem o TDAH, o déficit de atenção, nenhum desses dois, a gente vai ter eles surgindo na vida adulta. Pode ser que eu já tinha na infância, mas eu só recebi o diagnóstico na vida adulta, mas é obrigatório que tanto o TEA, o autismo, quanto o déficit de atenção e hiperatividade, que você tenha tido sintomas na infância, tá? Então, qualquer pessoa que tem um desses dois transtornos já teve sintomas desde a infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, então vai surgindo ali desde a nossa infância, beleza? Eu vou falar bem resumido porque é muita coisa, daria um vídeo inteiro essa diferenciação de diagnósticos. O TDAH ele vai ser caracterizado tanto por sintomas de desatenção e ou sintomas de hiperatividade e impulsividade. Na desatenção a gente vai ter pessoas que têm muita dificuldade de manter a atenção concentrada ali em atividades, por exemplo, burocráticas, por exemplo, numa aula, por exemplo, numa palestra, que não seja muito do interesse da pessoa. É uma pessoa que comete erros por descuido mesmo, às vezes vai fazer uma prova e tá escrito lá em cima no cabeçalho da prova, que é aquela parte onde tá escrito o nome, leia as instruções, a pessoa comete erros na prova, não porque ela não sabia o conteúdo, mas porque ela não presta atenção em detalhes, ela pula partes. É uma pessoa que pode perder com muita frequência objetos, vai ter assim, várias coisas nesse sentido de desatenção. Em paralelo, a gente vai ter aspectos de hiperatividade e impulsividade. Uma pessoa que não consegue esperar a vez dela numa fila, uma pessoa que interrompe os outros, uma pessoa que pode ser mais inquieta, assim, no sentido de, quando, sei lá, ficar batucando as coisas, ou sentar em lugar inapropriado, por exemplo, uma criança que senta em cima da mesa ao invés da carteira. E várias outras coisas relacionadas à impulsividade. Aqui realmente daria muita coisa se eu fosse explicar absolutamente tudo. Mas a gente tem que ter isso. Isso não é o que a gente tem no toque, tá? No toque a gente pode ter, sim, às vezes uma dificuldade, por exemplo, da pessoa se concentrar. Às vezes eu percebo isso. Eu tô conversando com um paciente, aí eu vejo que ele tá aqui comigo, mas ele não tá. Aí eu pergunto, tá passando pensamento intrusivo nesse momento na tua cabeça? Ele fala sim. Aí às vezes a pessoa tá ali respondendo, fazendo alguma compulsão mental enquanto tá ali fazendo a sessão comigo, por exemplo. Então, o que a gente tem? No toque, eu até posso ter alguma dificuldade ali, às vezes, de me atentar a alguma situação, mas é algo muito pontual, não é uma coisa que, assim, não é a característica do transtorno. A característica do toque vai ser eu ter pensamentos intrusivos que vão estar martelando na minha mente, tá? Então, no TEA, a principal característica que a gente vai ter vai ser o quê? Dificuldade na questão da interação social. Então, quem sofre de TEA tem bastante dificuldade, embora a gente tenha níveis diferentes de TEA, níveis diferentes de suporte, que se diz, e quem tá lá no nível 1 vai ter um pouco menos de dificuldade nessa parte social, mas de maneira geral existe uma dificuldade social, dificuldade na interação, dificuldade de entender coisas que não foram ditas, ironia, aquelas coisas que a gente deixa entre linha, não foi falado, mas eu quis dizer isso, então bastante dificuldade nesse sentido, teria muita coisa para falar disso. Aí tem os comportamentos que são restritos e repetitivos, que é o quê? Então pode ser comportamentos, aí sim que pode parecer bastante o toque, que são comportamentos repetitivos, por exemplo, tem que alinhar as coisas de determinada maneira, tem que passar sempre pela mesma rua, tem que comer, sei lá, sempre a mesma marca de bolacha, por exemplo. Só que os comportamentos repetitivos no TEA, no autismo, eles são diferentes em termos de motivação, de funcionalidade.
A função do comportamento é diferente, é aí que é a diferença entre o toque e o TEA. No toque, eu faço um comportamento repetitivo, por exemplo, ter que, sei lá, comer a mesma bolacha, por exemplo, porque senão eu acho que a outra vai me contaminar, ou porque, por exemplo, eu acho que, sei lá, minha mãe vai morrer. Então, o comportamento repetitivo no toque, ele tem o objetivo de gerar um alívio do medo e do desconforto. No autismo, não. No TEA, o que a gente vai ter? Vai ter um comportamento repetitivo, porque aquele comportamento, ele dá alívio, ele dá prazer, ele dá conforto, então gera algo bom. No toque, ele alivia algo ruim. São reforços diferentes. No toque, a gente está falando de um reforço negativo, que eu tiro uma coisa que é negativa, que é ansiedade, medo, desconforto, nojo, no toque de contaminação. E no TEA, não. Eu trago conforto. Então, ir mesmo pelo mesmo caminho sempre, não é porque eu acho que eu atropelei alguém, tem que conferir, ou porque eu acho que alguém vai morrer. Não. É porque ir pelo mesmo caminho dá conforto, dá segurança, dá previsibilidade, dá prazer para quem tem TEA. E, gente, tem muita diferença, mas daria um vídeo inteiro, tá bom, Thaís? Você perguntou sobre o Tourette, né? A questão do Tourette é aquela síndrome onde a gente vai ter presença de tiques. Tiques, por exemplo, não é uma compulsão, sei lá. Igual, sei lá, eu fico mexendo a boca assim involuntariamente. A compulsão é voluntária. O tique, ele é mais involuntário. E aí, o tique... a gente, para ser síndrome de Tourette, tem que ter tiques motores, tipo, sei lá, mexer aqui, mexer assim, tique motor e pelo menos um tique verbal. Por exemplo, fazer algum som. Então, para ser Tourette, você tem que ter tiques, tá? Resumindo, é isso. José Bernardo, por que no toque nem todo comportamento repetitivo que traz alívio temporário nem sempre é uma compulsão? José, eu não sei de qual comportamento você está dizendo, mas o que a gente vai ter que olhar? Por que eu estou fazendo esse comportamento repetitivo? Você falou, né? Nem todo comportamento repetitivo que traz alívio temporário, nem sempre é uma compulsão. Então, assim, primeiro a gente tem que ter certeza se a gente não está falando de uma compulsão. Por que eu fiz esse comportamento repetitivo? Vamos dar um exemplo. Eu gosto de organizar, eu tenho toque, estou inventando, tá? Eu tenho toque de contaminação, mas eu tenho um comportamento repetitivo de organizar meu guarda-roupa por cores. Esse comportamento eu consigo de organizar por cores. Vamos supor que eu consigo deixar de fazer, eu faço porque me dá prazer, porque eu acho bonito, e eu não faço porque eu não consigo aguentar o guarda-roupa misturado as cores. Se eu não consigo aguentar, então eu tô fazendo a organização provavelmente como compulsão, sim. Então é possível, por exemplo, uma pessoa que tem toque de, sei lá, toque de contaminação, ela ter um comportamento repetitivo de organizar as coisas, mas não necessariamente ser um toque. Se esse comportamento é feito para aliviar uma ansiedade, um desconforto, um nojo, uma angústia, talvez seja toque sim, talvez seja compulsão sim. Se não, é um comportamento repetitivo que a pessoa faz. Todo dia antes de sair de casa, ela gosta de fazer uma oração antes de sair de casa, tomar um copo d'água, fazer xixi e ir embora. É um comportamento repetitivo, mas isso não é necessariamente uma compulsão. Então, para você saber se é ou não uma compulsão, a gente tem que descobrir qual é a função do comportamento. Por que eu estou fazendo o comportamento? Se a pessoa está fazendo o comportamento porque dá muito prazer para ela e não tem nada a ver com alívio alívio de desconforto, de ansiedade, angústia, nojo, aí provavelmente é isso. Mas como eu não sei exatamente de qual comportamento você está se referindo, preferi explicar isso, da gente sempre olhar qual a função do comportamento. Eu tenho que mexer, sei lá, levantar minha sobrancelha 3 vezes. Por que eu faço isso? Eu faço de forma involuntária. Talvez a gente está falando de um tique. Tique é aquele movimento motor que eu não consigo controlar. Agora, não, eu tenho que levantar 3 vezes a sobrancelha, porque senão eu acho que eu não vou subir para o céu, sei lá. Entendeu? Então, eu teria que avaliar isso, tá, José? Islane Bezerra, no toque, quando estamos fazendo a EPR, exposição e prevenção de respostas, a exposição e não realizando a compulsão, rituais ou evitação, neutralização, reasseguramento. É normal sentir alívio? Significa um bom sinal? Então, Islane, o que acontece? Embora, quando vocês fazem a compulsão, isso gera algum grau de, entre aspas, conforto, né? Não é o conforto que tem no TEA. No TEA é um prazer. Aqui no toque seria um conforto, entre aspas, do alívio da angústia. Não um conforto que, assim, putz, é gostoso ficar levantando minha sobrancelha 3 vezes, dando 15 voltas na quadra, lavando meu cabelo tantas vezes, não usar uma cor preta. É diferente. Então, assim... Embora, Islane, no primeiro momento vocês fazerem a compulsão dar esse alívio, a verdade é que quando vocês conseguem fazer a EPR, quando vocês conseguem
fazer a exposição e parar de fazer a compulsão, parar de levantar a sobrancelha, parar de dar 15 voltas na quadra, parar de ter que ficar repetindo na cabeça que Deus é isso ou aquilo. Quando vocês param de fazer a compulsão, provavelmente o alívio é porque você está conseguindo se libertar. Então sim, eu acho que nesse sentido com certeza é um sinal bom. Você está conseguindo entender que, olha, não precisa mais fazer isso. Então nesse sentido com certeza é algo bem positivo, tá? Parabéns por isso. Eduarda Diniz, Leila, adoro o seu conteúdo e tem me ensinado muito. Obrigada, Eduarda. O que você acha que ajuda a suportar as sensações de desconforto que vem do toque? Ai, vamos lá. O que você acha que ajuda a suportar as sensações de desconforto que vem do toque? Enquanto você está na sessão, na terapia, suportando o desconforto, você não vai fazer nada, você vai ficar suportando o desconforto e ficando com aquela sensação angustiada. Mas se você está na vida, estou vivendo, meu toque mandou dar 15 voltas na quadra, meu toque mandou pegar só o metrô número 7, sei lá, plataforma 7. Vamos supor que é isso. Enquanto eu não vou pegar a plataforma 7, que o toque mandou pegar 7, eu vou pegar a plataforma 6. Por quê? Porque eu não vou ficar refém no toque. Enquanto eu tô ali desconfortável vivendo a vida, eu posso fazer respiração, eu posso ler um cartão de enfrentamento que eu posso ter feito na minha terapia, eu posso usar a técnica do mindfulness, de eu me concentrar no momento presente. Então, o que você vai fazer? Tentar buscar alguma técnica que alivie a ansiedade. Se você tiver um cartão de enfrentamento, com certeza você vai ler teu cartão de enfrentamento. E, para além disso, coisas do dia a dia, coisas mais básicas, tipo, ouvir música me distrai, ficar, sei lá, assistindo uma série enquanto o toque tá mandando eu ir fazer tal coisa. Pode ser coisas que te aliviam, que te ajudam pessoalmente ali na tua vida. Você sabe que andar de bicicleta me alivia muito, então tá bom. Se couber ali no contexto, vai andar de bicicleta. Então, para além disso, o que eu sugiro são técnicas específicas para a ansiedade. Eu acho que isso ajuda bastante a aliviar esse desconforto. E você ter clareza do porquê que você está suportando o desconforto. Eu acho que isso é fundamental. Vocês saberem que vocês não estão fazendo isso porque vocês são doidos. Vocês estão fazendo isso porque vocês sabem que é isso que vai libertar vocês. Yasmin Macedo, no toque, os rituais, evitação, neutralização, reasseguramento são compulsão do toque ou comportamento que se torna compulsivo? Explicar a diferença. Ritual do toque é um comportamento compulsivo, tá, Yasmin? É a mesma coisa. Só que quando a gente fala, por exemplo, de evitação, a evitação a gente não considera uma compulsão. Porque o que é compulsão? Compulsão é um comportamento repetitivo, um comportamento compulsivo, é um comportamento que eu repito, tá? Que eu faço ele para aliviar alguma coisa, uma ansiedade, um desconforto, medo, para garantir alguma coisa, é isso. O reasseguramento é um tipo de compulsão. Por quê? O que é o reasseguramento? Por exemplo, eu vou lá e pergunto pro meu namorado se eu não traí ele. Eu vou e pergunto pro meu chefe se eu não fiz alguma coisa de errada com ele. É um comportamento compulsivo e o reasseguramento é um comportamento compulsivo, porque é um comportamento repetitivo, que eu tenho de ficar lá perguntando pra pessoa. Eu pergunto pro meu pai, pai, eu não, sei lá, será que eu não abusei de ninguém mesmo? Então, é um comportamento repetitivo, que a gente considera ali um reasseguramento. O reasseguramento é um comportamento compulsivo. E a evitação? A evitação é quando eu evito uma situação. Ela não é considerada um comportamento compulsivo, mas eu coloco junto na lista, para fazer a exposição, eu coloco tudo junto na lista, para fazer prevenção de resposta. Então, por exemplo, a evitação. Eu evito ir para lugar onde tem criança, porque eu tenho toque sexual. Aí, o que seria a evitação? Você vê que não é um comportamento no sentido de toda vez que eu vejo uma criança eu repito pra mim, eu amo adulto, eu amo adulto, eu amo adulto. Isso é uma compulsão. A evitação é o quê? Eu nem chego perto, eu evito a situação. Mas, assim, é importante você saber que você tem essa evitação, neutralização, é importante você saber o que você faz. Para vocês, talvez, para vocês enquanto paciente, talvez não faça tanta diferença saber se isso é uma compulsão, uma evitação, tanto faz para vocês. Para nós, não. Para nós, enquanto psicólogos, a gente vai fazer essa diferenciação. Mas o importante é você saber, assim, como o meu toque me impacta, o que eu evito, o que eu busco de resseguramento, o que é neutralização. Por exemplo, vem um pensamento aqui, eu ofendendo Deus, aí eu tenho que neutralizar esse pensamento com um pensamento bom, que também é uma compulsão. Então, de certa forma, né? Então, eu diria que são mais divisões técnicas que talvez para você precisa saber que você faz tudo isso, mas não precisa se preocupar muito em saber enquadrar. O psicólogo pode te ajudar a saber enquadrar melhor isso, mas compulsão, comportamento compulsivo, compulsão é a mesma coisa, o reasseguramento pode ser considerado uma compulsão, os rituais, as compulsões, obviamente, também sim, tá bom? Próxima pergunta. Isabelle Santino. Me ajude, venho sofrendo muito com as falsas memórias. Sempre fico achando que fiz algo sem ter feito e isso tem tirado a minha paz. Fico o tempo todo tentando lembrar o que aconteceu para ter certeza que não fiz nada. Não aguento mais.
Até ontem, Isabelle, quando eu estava gravando o vídeo de ontem, até um dos motivos que eu não consegui continuar, eu tive que atender, fora meus atendimentos normais, eu tive que atender uma paciente minha, que ela já está de alta, mas que ela estava ali com ela chama de crise do toque, é quando o toque dela de falsas memórias começa a inventar coisa, assim, é de relacionamento o toque dela. Aí começa a inventar que ela fez um monte de coisa, que ela traiu o namorado, quando na verdade ela não fez nada daquilo. Então, até esse foi um dos motivos que eu não consegui continuar gravando ontem, porque assim, ela sempre rebate ou tenta ignorar, mas ontem ele veio realmente tentando convencer que ela tinha feito algo que ela sabe que ela não fez. E o problema do toque é que ele acaba tentando ser muito convincente, ele se aproveita de coisas que realmente aconteceram, mas ele costura essa história de uma forma muito distorcida. Então é importante que vocês reconheçam que você tem toque. Se você tem toque, o teu tipo de toque vai sempre tentar embutir na tua cabeça memórias falsas, memórias de coisas que você não fez. Mas vocês precisam olhar para a história de vida de vocês. Qual é o padrão de comportamento? Mas Leila, no passado eu era essa menina que, sei lá, que traía meu namorado, mas agora você é essa pessoa? Se você fosse essa pessoa, você estaria sofrendo por isso? Igual, né, eu converso sempre com essa paciente ali. Uma pessoa que trai, ela não vai estar aqui na sessão de terapia comigo falando, eu traí, eu não traí. Não, quando uma pessoa trai, né, essa paciente minha, essa que estava em crise, ela mesma sempre fala, se eu traísse, isso mudaria minha rotina, porque eu teria que, sei lá, marcar um encontro com a pessoa, depois que eu voltasse, sei lá, ela teria que tomar banho, porque ela estaria culpada, etc, etc. Ou marcaria de novo o encontro, se ela não tivesse culpada. Então isso afetaria em vários aspectos a rotina, e vocês lembrariam disso. E se vocês não têm esses dados, então o único dado que a gente tem é, você tem toque, e teu toque faz você ter falsas memórias. Isabelle, dependendo do quanto isso está intenso, você falou que você não aguenta mais, verifica com certeza a possibilidade de medicação. Não sei se você já toma terapia, com certeza é essencial, mas verifica também a possibilidade de medicação. E assim, é fundamental que você olhe para o que você faz, quem você é, quais são seus princípios e valores hoje e ao longo da tua vida também. Isso é mais importante do que aquilo que o toque tentar convencer vocês. O Jovem Gráfico coloca para nós: parabéns pelo vídeo necessário, muito obrigada, estamos juntos contra o toque. Isso aí, meu toque e minha ansiedade se intensificam mais quando fico nervoso ao ver pontos pretos, no caso moscas volantes, devido à degeneração do vítreo do meu olho. Eu já fiz TCC e meu psicólogo já me ensinou a usar isso, mas quando eu vejo as moscas volantes, fica tudo fora de controle. E eu fui em 2 oftalmologistas diferentes e não tem muito o que fazer. Uma cirurgia no olho está fora de cogitação. Como evito perder o controle da ansiedade nesses momentos? Obrigada, Leila, mandou coraçãozinho, obrigada. Vamos lá. Primeiro, acho que a gente tem a certeza que na parte oftalmológica não existe nenhuma técnica a ser feita, porque isso realmente eu desconheço. Não sei o que deixa você mais vulnerável a ver essas moscas volantes, se é realmente ansiedade, eu não sei. Então, acho que ter essa certeza com os médicos para ver o que pode ser feito nesse sentido. Não tem nada que possa ser feito. Se você percebe que tem sim associação com a ansiedade, então aí você pergunta, como evitar perder o controle da ansiedade? Vamos lá, a gente vai usar ferramentas técnicas que ajudam a gerenciar melhor essa ansiedade. Primeira delas, a respiração diafragmática. Você vai inspirar o ar pelo teu nariz em 4 segundos, puxando a tua barriga, inflando a barriga como se fosse um balão. Você vai segurar por 2 segundos esse ar e você vai soltar devagarzinho pela boca em 6 segundos, assim. Enquanto você faz a respiração, você vai tentar trazer a sua atenção para o momento presente. Você vai trazer atenção para a sensação do seu lábio se movimentando, para a sensação da tua barriga inflando quando você está inspirando e dela recuando quando você está expirando. Tenta trazer atenção para isso. Além disso, outra técnica é com certeza você avaliar seus pensamentos, ver o que está passando na sua mente, avaliar se esse pensamento que está na tua mente, se ele não está catastrófico, avaliar se existem outras formas de enxergar essa situação, avaliar o que você diria para um amigo nessa situação e principalmente se perguntar, há alguma coisa que eu posso fazer para resolver essa situação? Essas são 2 técnicas muito importantes mesmo, que eu poderia te dar. Como o vídeo tá gigantesco, eu vou parar nelas. Se quiserem mais vídeos sobre técnicas para ansiedade, coloquem aqui embaixo, tá bom? Obrigada pelo comentário. Essas perguntas foram feitas hoje, mas eu vou responder correndo porque tá acabando o tempo do vídeo. José Bernardo, o EPR serve para toque sexual e para todos os temas de toque? Com certeza, serve sim. Dá pra gente fazer várias exposições, principalmente aqui, ó, tá? E outras exposições a depender do tipo de
de toque sexual que você tem, se é com criança, se é com homossexual, enfim, serve sim. Patrícia Andrade, eu fico repetindo quase instantaneamente tudo que falam pra mim, como se fosse um eco mental, e agora está indo pra qualquer som, é desesperador, começou como um pensamento intrusivo, e se a partir de agora eu repetir mentalmente tudo que eu escuto? Isso é toque também? É infernal isso. Ó, Patrícia, só com essa informação eu não consigo te dar certeza, mas provavelmente sim. Mas teria que fazer uma investigação um pouco melhor, porque esse é apenas um sintoma. Mas provavelmente sim. De qualquer forma, eu te diria para também procurar um psiquiatra, porque como tá uma coisa muito infernal, repetindo, é muito importante que você entre com medicação. Vai ser bem importante para você, tá, Patrícia? E para finalizar esse vídeo, eu quero finalizar com o comentário do JS Monteiro. Vivemos, porém com o toque. Mas vivemos, não paramos. Acordamos, trabalhamos, fazemos diversas coisas no dia, mesmo com o toque. Ou seja, o toque não conseguiu nos parar de vez, pois ainda estamos de pé. Talvez você trabalhe fora de casa ou em casa, trabalhe na rua ou talvez você só estude. No entanto, você pode perceber que você faz muitas coisas mesmo com o toque. Ou seja, não dá para parar mesmo com o toque. Claro, para quem não tem toque, trabalhar, estudar ou fazer qualquer coisa não é o mesmo para quem tem toque. Mas se você não parou de vez, significa que o toque não lhe parou, não venceu, você ainda está caminhando. Digo isso porque eu olho para trás e vejo quantas coisas já fiz mesmo tendo toque e mesmo até quando não sabia que tinha toque. Não estou falando isso dizendo que é fácil, que é só deixar para lá. Pelo contrário, é muito difícil. Muito bom, de acordo aqui. Mas imagine, quem é ele? Toque. Ele não é ninguém importante, é apenas uma voz que aumenta a força ao passo que fazemos o que ele quer. Mas perde as forças quando o ignoramos e não damos importância para ele, o toque. O toque é apenas uma voz sem importância, sem lógica, que tem que ser ignorada e que não tem que ser obedecida. Mas se o toque já lhe parou, você precisa segurar a mão de alguém, pois você não está sozinho, nem sozinha. Sou grata a Deus por tudo até aqui, também pela sua vida. Leila, Deus abençoe grandemente, muitos corações. Não poderia terminar de forma melhor do que essa. Amei esse comentário, uma poesia aqui para todos vocês. Nem tenho nada a acrescentar, só concordar e assinar embaixo de tudo que você falou. Não é fácil, mas vocês estão tentando. Pode ter certeza, tem muita gente que não tem metade dessa dificuldade que vocês têm e que às vezes para por muito menos. Então pode ter certeza que apesar de ser muito difícil, algo a gente pode melhorar. A gente não pode ser 880, qualquer coisa é melhor do que nada. Qualquer melhora que vocês consigam já é alguma melhora. Foquem nela. Por mais que seja difícil, a vida de vocês merece ser vivida. Como o JS falou, vocês já vivem muita coisa, mas talvez vocês possam viver ainda mais se vocês saírem da teia, da garra do toque. E como vocês já sabem, é isso que eu quero pra vocês. JS, a todo mundo que comentou, muito obrigada. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Coloquem, por favor, os comentários, que deu muito trabalho fazer esse vídeo. Tô sem memória no celular, fiz 1 milhão de vídeos picotados só pra ferrar na edição, mas vai dar tudo certo. Coloca teu comentário, coloca teu like, me diz o que você achou. Obrigada por cada um de vocês estar aqui presente. Eu espero de verdade poder continuar contribuindo para a vida de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo do canal.